queria bater um papo hoje sobre poder e responsabilidade. Não é poder e irresponsabilidade, mas também é poder e responsabilidade. Vamos começar falando sobre poder. Saiu uma última pesquisa sobre popularidade do governo, nós vamos falar sobre ela mais tarde, em algum momento da programação nós vamos falar aqui sobre essa última rodada de pesquisas, mostrando que melhorou muito a popularidade do presidente Lula, melhorou também a popularidade do governo. Então você vê o poder que um governo tem. Governo consegue reverter realidades, governo consegue melhorar com um trabalho árduo uma situação adversa. O que só mostra como era ruim o governo Bolsonaro, né? Ruim, eu digo, na gestão da candidatura Bolsonaro, do nome da marca Bolsonaro, das chances que ele matou de se reeleger. O único presidente brasileiro que não se reelegeu desde que a gente tem reeleição. Você vai dizer, mas não são tantos casos assim. Tudo bem, mas ele foi o primeiro, com poucos casos ele já conseguiu ferrar a estatística. Agora o presidente Lula, provável candidato à reeleição, candidato forte. E você vê no jogo do poder o que acontece. Quando os primeiros sinais de que o presidente está poderoso de volta, né? Ficou longe da criptonita, começa a mostrar musculatura, começa a se comportar, você vê que diminui a dose de estrepulia governamental, os governos começam a fazer menos arruaça, porque começa a perceber que está ganhando musculatura, então não precisa fazer muita bobagem. E você vê que os outros que estavam à volta, que já queriam ficar longe, porque enxergavam numa possível candidatura Lula, uma candidatura fraca, sem chance, já começa a falar, ixi! Então, você já vê aquelas cenas, por exemplo, a cena que eu julgo patética do ministro do Turismo, o Celso Sabino, que não quer sair, né? Não quer... Parece craca de navio, você tem que ficar tentando arrancar, tá aquela coisa grudada, né? Você já viu baleia que fica... A baleia, quando você vê de pertinho, tem sempre aquele monte de conchinha, né? Uns negócios presos. Não é bonitinha como no desenho. No desenho a baleia é tão lisinha, né? Parece que dá pra passar a mão feito golfinho, não é? Ela é toda cheia de coisa que gruda nela. São esses União Brasil, esses PP, essa lixarada que gruda aí, não tem identidade ideológica nenhuma, né? E aí fica o governo sempre esse amálgama meio emporcalhado e tal. Mas tá lá esse Celso Sabino mostrando a que ponto chega a falta de compostura. Porque o camarada fala, mas esse homem aí tá forte. Então o Lula mostra que tá forte. E se você for olhar, o Lula fraco é o Lula de maio, o Lula forte, que é o Lula de agora, outubro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses, o que mudou? O PIB vai dobrar? Não. A projeção de que ele vai dobrar o ano que vem, o crescimento? Não. A taxa de crescimento, eu digo, né? Não dobrar o PIB. A taxa de juros. O presidente do Banco Central disse, olha, a taxa de juros agora vai para 13%. Não. É ao contrário, ele falou que vai continuar em 15% por mais tempo do que imaginava. Então, nós não vamos ter novidade, surpresa positiva vindo do Banco Central, não vamos ter surpresa positiva vindo da gestão do PIB. O endividamento público continua a subir. O governo está ali pelas tabelas tentando encontrar uma forma de contornar o prejuízo com o IOF. Se você for olhar, não tem um número, tirando do desemprego, que é uma taxa que vem caindo, mas já vinha caindo, em maio já era boa. Então não é assim, puxa, de maio para cá melhorou muito, diminuiu muito a taxa do desemprego. Não, a taxa do desemprego é uma boa notícia já há um bom tempo. Então, do ponto de vista objetivo, não tem uma mudança de maio para cá. Mas o Lula agora falou com o Trump. Sim, o Lula falou com o Trump, mas não resolveu nada, né? A gente teve aquele ataque ao Brasil feito pelo governo americano, aquilo já fortaleceu o presidente, mas não foi uma medida adotada pelo governo, pelo presidente, o que mostra o poder natural que esse cargo tem. Eu já disse aqui e repito, Brasília
é um presidente cercado de prédios por todos os lados. Brasília é um presidente cercado de prédios por todos os lados. Mudou a equação do poder, o presidente da República não manda o que mandava antes. O Lula 2025 não é o Lula 2003. O poder que o Lula tinha em 2003, semelhante ao poder que o Fernando Henrique tinha em 2002, o poder até que a Dilma chegou a ter, deixou de ser o poder que era, e hoje é muito menor. E uma das grandes forças que contribuiu para o enfraquecimento do presidente da República foi Jair Bolsonaro, né? Então ele conseguiu, pela sua incompetência, né, pela sua falta de habilidade política, ele tentou, a primeira coisa que ele tentou ao chegar ao governo foi tentar dar um bote no Congresso. Agora eu mando sozinho, eu e os meus generais. Fez uma coisa horrorosa e o Congresso falou, vai tentando aí, se conseguir, ponto para os meninos, mas se não conseguir, ponto para nós. Aí, de repente, não era ponto para eles, para os soldadinhos de chumbo, era ponto para o Congresso Nacional, que enquadrou o presidente da República e que ia tomar um processo de impeachment se continuasse naquela toada, eu sou o executivo, a verdade é a vida. Dançou. E aí ele fez os movimentos mais radicais, entregou o orçamento para o Congresso Nacional, deu essa independência, entre aspas, nessa autonomia, essa força que o Congresso Nacional adquiriu, tirando o poder do presidente da República. Então o Lula realmente tem menos poder, mas tem um poder extraordinário, que é o poder da caneta. Então, se você for olhar, ele é ajudado pelo Congresso nos projetos que ele faz, até pela realidade da agenda do presidente da República. A agenda do presidente da República, que deveria passar por responsabilidade fiscal, que deveria passar pela austeridade, que deveria passar por uma tesoura cortando despesas governamentais, não passa. É uma agenda de gastança, é uma agenda de pé de meia, de melhorar o Minha Casa Minha Vida, de aumentar as despesas e aumento de despesas. Ele largou com um aumento de 200, cento e tantos bi de reais. Então, é uma agenda gastadora. E para gastar, o Congresso é parceiro, né? Então agora, o imposto de renda de 5 mil. Vamos nessa, vamos embora. Se fosse a agenda, vamos cortar, vamos diminuir, aí não ia funcionar. Então, o poder do presidente Lula também combina com a agenda dele, que não é uma agenda de austeridade, não é uma agenda de presidente bom para a gestão da crise. É a agenda de presidente de país rico, sabe assim? Sei lá, do Catar, um negócio desse que brota petróleo do chão e pode fazer o que quiser, comprar um monte de Rolls Royce e tal. Não, país que tem que fazer conta, aí é mais complicado. Então você vê o que está acontecendo com o déficit, você vê o que está acontecendo com a dívida pública, você vê o efeito sobre a taxa de juros. Então, o poder, eu queria falar, é isso. Com todos os desafios que eu acabei de apontar, o poder do presidente é incrível, não do poder do presidente Lula, mas do presidente da República, que quando está nas mãos, né, a presidência da República, de alguém que sabe fazer a gestão de poder, e você pode acusar o Lula do que for, mas fazer a gestão do poder ele sabe, está aí demonstrando, foi presidente 2 vezes, foi preso, saiu da cadeia, voltou, se elegeu e está aí, com a popularidade melhorando. Tá boa? Tá do jeito que ele quer? Não. Mas está muito melhor do que estava antes, na comparação com 5 meses atrás, hein? Fatores externos, pouco importa. Então a oposição fica numa situação complicada, porque precisa encontrar um candidato que não seja idiota, que não fale estupidez, olha como é difícil, hein? Que não seja idiota, que não fale estupidez e que consiga reunir não só os babões de gravata, porque tem a turma que baba na gravata, na esquerda e na direita. Então não dá para... Tem que reunir o pessoal que baba na gravata na direita, mas tem que reunir também o eleitor mais ao centro, que é quem vai decidir essa eleição. Será que vai aparecer um candidato capaz de fazer isso? A esquerda já tem e está aí firme, está ali despachando no Palácio Planalto. Aí então você vê que uma coisa é mais difícil. Essa é a questão do poder a que eu queria falar. E por último, uma nota sobre responsabilidade. A gente tem abordado aqui ao longo dos últimos dias
em função dessa crise grave envolvendo a contaminação e a adulteração de bebida por metanol. A gente tem abordado aqui tentando dar a dimensão do problema. E os governantes não estão ajudando. Os governantes não estão ajudando. Os governantes estão trabalhando contra você. Eles não estão ajudando você a entender o problema. Eles não estão ajudando você a ter a dimensão do problema. Não vou nem falar da brincadeira estúpida, inaceitável, feita pelo governador de São Paulo, que fez um discurso, um pedido de desculpa porco. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é, quando você comete um erro, só peça desculpas. Não pode pedir desculpa com mas. Não pode pedir desculpa contextualizando. Você ajoelha no milho e pede desculpa. Ou não pede. Agora, na tentativa, pega o pedido de desculpa dele para você ver. Num dia, num momento em que estamos tentando fazer isso, fazendo aquilo, o governo que faz isso, o governo que faz aquilo, o governo que faz aquilo. Pois nesse dia, acabei falando um negócio que não devia e eu não tenho compromisso com erro, peço desculpas, vou sempre admitir meu erro, porque aqui é trabalho e queremos estar trabalhando. Quer dizer, fez o discurso todo, não pediu desculpa coisa nenhuma. Ele falou a palavra desculpa sem pedir desculpa. Como é que eu posso fazer para inventar um pedido de desculpa que faça eu parecer que eu sou mais bacana do que eu sou? Aí saiu o pedido de desculpa mais porco e mais sem vergonha que eu já vi dos últimos tempos. Ou pede ou não pede. Mas então, eu dizendo que não ia nem falar muito disso, mas está aqui registrado, a responsabilidade das autoridades é explicar para a gente o que está acontecendo. Não é divulgar dado falso. Não é divulgar dado que não ajuda. Não é. Tem que ter juízo e responsabilidade. O ministro da Justiça ontem disse que estudava a existência de 30 pontos de onde poderia partir bebida adulterada. Vai catar coquinho na praia. Como 30 pontos? Quer dizer, tem 30 lugares que estão adulterando? Então tem uma quadrilha quem é comandada por quem? Por quem? Pelo Marcola? 30 lugares fabricando bebida falsificada? Não, são 30 lugares que podem fabricar. E daí que se dane, não fala besteira desse tipo? Como pode o ministro da Justiça falar tamanho absurdo, assustando a sociedade? Aí você recebe as informações dizendo, existem casos suspeitos, casos comprovados, mortes suspeitas e morte comprovada. Isso é um absurdo sem explicar. O que é um caso suspeito? Suspeito, você falou, o suspeito evadiu-se do local. O suspeito é aquele que faz coisas que parecem ser um bandido. E se você não quer falar que é bandido, porque senão você vai errar, vai pré-julgar. Caso suspeito, hoje, é qualquer pessoa que compareça a um posto médico declarando ter os sintomas que podem vir a ser, poderia ser uma intoxicação, recebem o tratamento de intoxicação, que está certo, e o dado é divulgado. Faz o exame. Faz o exame, não se trata de Covid. Faz o exame. Cuida do cara, salva a vida do cara e faz o exame. Sabe, você acha que em todos os postos de saúde estão fazendo exames? Não estão. E isso eu ouvi de um secretário de saúde. Não estão fazendo os exames. Não estão fazendo os exames. Alguns fazem, outros não fazem. É para fazer? É. Mas mais importante é salvar a vida. Então, o cara chegou lá dizendo que tem, que não tem, manda ver, faz os exames. Ah, mas o cara, ele tá dizendo que tá com a visão turva, como disse o rapper lá de Brasília. Falou que tava com a visão turva. Como é que o hospital disse que ele não tem e ele depois divulga um estudo, um laudo dizendo que tem, e aí estão dizendo que vai ter o contralaudo dizendo que não tem? Não pode ter esse tipo de coisa. Isso é a autoridade governamental que tem que cuidar. Porque ele está brincando, o governo está brincando com a vida das pessoas, com um pedaço da economia nacional e divulgando dado falso, dado sem fundamento, dado inconsistente.
Tem um dado que circula por aí, dizendo que 36% das bebidas consumidas no Brasil são adulteradas, falsificadas ou contrabandeadas. Esse dado é divulgado pela Federação dos Hotéis e Bares de São Paulo. Aí você pega lá o dado, esse estudo, e fala assim, eu quero ver o estudo. Foi o Núcleo de Pesquisa e Estatística do Foresp, Federação dos Hotéis e Restaurantes de São Paulo. Aí você fala, me manda, por favor, o estudo. Não tem o estudo. Não tem o estudo. Mas escuta, me manda o estudo, eu quero o estudo. Eu quero ver com base em quê. Aí nós pedimos isso, não foi, Fábio? Resposta. É um relatório, não tem uma metodologia especificada. Resposta deles. Os dados apresentados são projeções com base em tendências, informações de fontes abertas, observação empírica e enquete com sindicatos e empresas filiadas, já que relatórios oficiais não existem. Pô! E ficam os ministros, os governadores, os secretários espalhando que 36% da bebida consumida no Brasil são falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas. Inclusive, eu falei esse dado e todos nós falamos esse dado. Por quê? Porque a gente acreditou. E os governantes também. Então, os governantes têm que fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Vem cá, de onde vem esse dado, 36%? Aí nós pedimos estudo, não veio. Aí, eu não me conformei, liguei de novo na federação e procurei a assessoria da federação. Dizendo, não é possível que não tenha, não tem cabimento. Eu queria ver o estudo. Eu não sei se eles compartilham o estudo. Eu falei, mas Harvard compartilha os estudos. O Prêmio Nobel compartilha o estudo. Não existe estudo secreto. Cadê o estudo? Eu quero ver a metodologia. Eu não quero entrevistar uma pessoa que me fale sobre o estudo. Manda o PDF do estudo, onde tem a página, metodologia, como foi feito, tudo bonitinho. Aparentemente não existe, porque eles compartilham com a gente um PDF que é um relatóriozinho dizendo o dado. Isso aí é escrito lá, não tem como eles construir esse dado, a composição do dado. Percebe? E os governantes estão fazendo o quê? Eles espalham as coisas. Prendemos tal coisa. Há a possibilidade de que o Lewandowski me leva à loucura. Há a possibilidade de que caminhões com etanol contaminado com metanol tenham sido usados e tal. E sai falando. Ele sai falando o que ele quer. É o que ele acha, é o que ele quer. Ele não tem estudo nenhum, não levantou nada, a Polícia Federal não descobriu coisa alguma. Ouve a Polícia Federal, não sai falando o que não sabe. Aí sai o ministro da Justiça falando o que não sabe, o ministro da Saúde falando o que quer, o governador de São Paulo fazendo piada. Então, eu falei do poder, do cargo do presidente da República, eu estou falando disso sobre responsabilidade. As autoridades brasileiras são responsáveis pela nossa paz. Eles têm que produzir informação para nos acalmar, mesmo que a informação seja ruim, negativa, mas não para fazer disputazinha política que estão fazendo esses caras de direita e esquerda de novo, brigando um com o outro e fazendo demagogia. Já importamos não sei quanto, que fizemos não sei o quê. Demagogia barata. Gente, qual é o tamanho desta crise? O governo não ajuda a gente a entender. O governo não ajuda a gente a entender. Nem o governo federal, que está fazendo um trabalho ruim de comunicação, nem o governo estadual, que está fazendo um trabalho ruim de comunicação. Precisa acalmar a sociedade. Não é mentir para a sociedade. Precisa acalmar a sociedade. Quantos são os casos confirmados? E aonde? Onde estão esses casos confirmados? Em que lugares, em que bares, em que restaurantes? Onde compraram, em que distribuidora compraram? E por que algumas pessoas, bebendo junto com outras pessoas, umas ficaram, adoeceram e outras não adoeceram? Umas foram contaminadas, outras não foram contaminadas. Como explicar que tem vodka, gin, uísque, cachaça, denúncia de tudo isso? Só nos casos suspeitos. Agora, nos casos confirmados, os 3 mortos beberam o quê? Nos casos de pessoas adoecidas, contaminadas, 17 casos, 18 casos, elas tomaram qual bebida? 6 tomaram o quê?
4 tomaram o quê? 2 tomaram o quê? Tem que falar para nos orientar. Qual era a marca da bebida que elas tomaram? Em que bar essas 18 pessoas tomaram? Fale só dos casos confirmados. Responsabilidade. O governo de São Paulo está sendo irresponsável. O governo federal está sendo irresponsável. Estão brincando com a saúde dos brasileiros. Não pode. Estão tirando proveito. É coletiva todo dia. Parece o João Dória quando era durante a Covid. Coletiva todo dia. Abençoava um pallet de vacina e tal. Tem que parar com esse... Não tem que faturar. Tem que dar as informações para que a sociedade se tranquilize, ou não se tranquilize, mas saiba o que está acontecendo. Responsabilidade, que é o que esses caras não estão demonstrando ter. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.